A confirmação da contratação do Tite como novo técnico do Flamengo é uma questão de tempo, talvez até de horas. Talvez até quando você assista esse vídeo, ele já vai ter sido confirmado. Ontem o Flamengo viveu uma situação muito peculiar. Sampaoli, que sabe que vai sair, que sabe que vai ser demitido, deu treino. Coisas que o Flamengo oferece aí para o seu torcedor, né? Muito curioso. Bom, como a gente sabe que a chegada de Tite é uma questão de tempo, como eu já falei, a gente começa aqui no canal Falando de Tática a trazer conteúdos, informações para vocês sobre o ex-técnico da Seleção Brasileira. Vamos aos poucos trazendo as informações, tá? Estou preparando bastante coisa legal para vocês no canal sobre essa iminente chegada do Tite. Então, hoje nós vamos de números e alguns esquemas táticos que ele usou nos últimos tempos, algumas variações que ele fez aí no Corinthians e na Seleção Brasileira, esse trabalho que durou 6 anos, né, na frente da Seleção Canarinho. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, números, esquemas táticos, algumas informações importantes sobre o Tite. Em breve teremos mais. Amanhã, na sequência dos dias, vamos trazer aqui mais informações sobre como é que os times dele atacam, defendem, enfim, encaixa com o elenco do Flamengo. Tem bastante coisa legal. Então, deixa o seu like aqui, tá? Se você não for inscrito nesse canal, se inscreve agora. Se inscreve agora no canal Falando de Tática. Eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática. Antes da gente seguir, recadinho rápido. Considere a possibilidade de virar membro do canal Falando de Tática, tá? Você vai pagar merrequinha mesmo. A gente está oferecendo para vocês um chat, um grupo de WhatsApp que a gente troca ideia lá o dia todo sobre tática, sobre futebol, sobre Flamengo. Tá muito legal o grupo lá de WhatsApp do Clube de Membros. E tem também a transmissão tática em que eu, em tempo real, transmito para vocês num canal de WhatsApp tudo que está acontecendo taticamente nas partidas do Flamengo, tá? Então, vale a pena, custo-benefício é realmente incrível, tá? Então, realmente recomendo e vai ajudar aqui o canal a crescer. Então, vira membro, tá? Pode clicar aqui em Seja Membro, aqui embaixo, aqui em cima, dependendo do equipamento que você estiver usando para assistir esse vídeo, ou então clicar no link da descrição também do vídeo e virar membro, que você vai ajudar o canal a crescer, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Tite, vamos direto para o conteúdo. Bom, quase no Flamengo, né? Vocês viram aí na thumb desse vídeo, tá quase, né? Uma questão só de oficializar, assinar contrato, demitir o Sampaoli e o Tite chegar aí para dar um jeito nesse Flamengo que precisa de um jeito rápido para poder não ficar sem a vaga na Libertadores de 2024. E aí, esse vídeo de hoje, como eu já falei, números e esquemas táticos favoritos do provável novo técnico rubro-negro. Então, vamos lá. Na carreira, formação preferida, a gente trouxe informação ontem, não custa relembrar, ele usa o 4-2-3-1, usa o 4-3-3, o 4-1-4-1, a gente vai ver isso daqui a pouco aqui nos campinhos. Ele tem 413 partidas, 218 vitórias, 106 empates, 89 derrotas, 1,84 pontos por jogo em média. Principais clubes que ele treinou, clubes grandes, né? Clubes importantes, Grêmio Internacional, Palmeiras, Corinthians e a Seleção Brasileira. 2 Copas do Mundo com a Seleção Brasileira. Principais títulos, Copa América 2019, Brasileirão 2011, 2015 com o Corinthians, Libertadores com o Corinthians também em 2012, Mundial Interclubes, um título gigante com o Corinthians também em 2012, e Sul-Americano 2008 com o Inter e Copa do Brasil 2001 com o Grêmio. É um treinador realmente de muitos títulos, com uma carreira bem vitoriosa. Pela Seleção Brasileira, 81 jogos, 61 vitórias, 13 empates e só 7 derrotas. Ele ficou 6 anos à frente do comando da Seleção Brasileira, gente, e só perdeu 7 jogos. É bem verdade que o nível de enfrentamento é bem baixo, o Brasil pouco enfrenta as seleções mais fortes, mas mesmo assim, em 81 jogos, só 7 derrotas, realmente chama atenção. 180 gols a favor, isso quer dizer que a média é mais de 2 gols por partida, só 37 gols sofridos, isso quer dizer que menos de meio gol por partida. Muito sólido defensivamente esse time do Tite, essa seleção brasileira do Tite, e essa sempre foi uma marca dos times dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também nesse vídeo. 2,42 pontos por jogo, em média, com a seleção brasileira. No Corinthians, 218 jogos, 106 vitórias, 65 empates, 47 derrotas, um número baixo também de derrotas, tá? 297 gols a favor, 165 gols sofridos, também menos de 1 gol por partida, um pouquinho mais de meio, né?
não é um número igual da seleção, mas um número também interessante, 1,76 pontos por jogo. No Brasileirão 2015, é importante a gente falar dessa campanha que foi histórica, foi muito importante, e até então ele tinha batido vários recordes que depois foram batidos pelo Flamengo do Jorge Jesus, mas até então ele estava batendo ali vários recordes. Então, o número de vitórias era um número recorde até então, 24, empates 9, só 5 derrotas, também era recorde até então, gols marcados 71, gols sofridos só 31, segunda melhor marca, 81 pontos, também era recorde até o Flamengo bater, aproveitamento de 71%, muito alto. Interessante notar que foi o time que menos tomou cartões amarelos naquela campanha, 64, e também cartões vermelhos. Então, um time que competia, que disputava, que era muito sólido defensivamente, que perdia pouco, mas nem por isso também usava de falta, de artifício faltoso, não parava o jogo, né? Um time que jogava bem limpo. Interessante notar também isso. Mais informações daquele Brasileirão 2015, desempenho como mandante, vitórias 16, empates 2, uma derrota. Aproveitamento de 87,7%. O time ficou 16 partidas sem perder em casa. A maior goleada do campeonato também foi aplicada pelo Corinthians. 6-1 São Paulo na 36ª rodada. O time ficou 17 partidas sem perder naquele campeonato. E ficou também a maior série sem sofrer gols naquele campeonato. 5 partidas. A gente já sabe, todo mundo já falou bastante, não custa repetir. Os times do Tite são muito sólidos defensivamente, né? Competem muito. Então, nesse sentido, é importante até a chegada de um treinador que vai dar uma estabilidade para o time do Flamengo, porque é um time que defensivamente, esse time do São Paulo aí, é muito, muito fraco. E também com o Vitor Pereira, né? Sofria algumas goleadas, sofreu a goleada para o Fluminense. Então, eu acho que é uma boa notícia para o Flamengo ter um técnico que consegue dar uma solidez defensiva, deixar o time mais equilibrado, perde pouco, sofre pouco gol. Isso sempre é bom para uma equipe de futebol, na minha humilde visão. Ainda no Brasileirão 2015, 76% dos gols dentro da área, 54 gols, 9 gols de fora da área, isso me chama bastante atenção. 12% dos gols. O Flamengo hoje, por exemplo, é um dos times que tem mais gols de fora da área nesse Campeonato Brasileiro, com 6. Então, esse time de 2015 me chama atenção. Já olhei alguns gols aqui, já comecei a estudar esse time de 2015 para poder trazer material bacana aqui para vocês, e realmente me chama atenção como é que esse time batia de fora e fazia gols. O Flamengo tem atletas para conseguir machucar o adversário com gols de fora da área e não está usando isso. Então pode ser que o Tite consiga potencializar um pouco isso, trabalhe um pouco isso. O Flamengo finaliza pouco, precisa finalizar mais. Nesse ponto, a chegada do Tite pode ser importante. Eu vou falar mais sobre o encaixe do Tite com esse elenco do Flamengo em esquemas táticos, o que ele pode trazer de bom num próximo vídeo, talvez até amanhã já. Então, fique ligado aqui no canal. 2 gols de falta e 6 gols de pênalti. Vamos para os esquemas. Eu não vou falar muito desse Corinthians de 2012 quando eu for falar mais profundamente dos times do Tite, porque já faz 11 anos, o futebol mudou muito de lá para cá. Eu acho que não cabe muito falar, mas acho que vale a gente mencionar aqui pelo menos, porque é um time muito emblemático, um time que foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Vale a pena a gente pelo menos mencionar aqui um pouquinho e falar do sistema de jogo, da plataforma que ele usava, né? Então era um 4-3-3, o Ralf era um cara que cobria muito espaço, então era esse primeiro volante, ele tinha o Cássio, o Alessandro, o Paulo André, o Chicão e o Fábio Santos. Ralf, Paulinho e Danilo faziam esses 2 meias que faziam muito esse, como num tripé de meio, né? Que esses 2 meias mais um pouco avançados à frente do Danilo, do Ralf, melhor dizendo, fazem muito esse movimento de vai e vem, atuam muito no meio espaço. Danilo jogando muito bem naquela época, e você tinha o Jorge Henrique de um lado, o Sheik do outro e o Guerreiro mais avançado. O Sheik e o Jorge Guerreiro também faziam muito esse movimento de cobrir muita área do campo, né, de fechar pelo corredor lateral, então o time era muito consistente defensivamente, fechava bem a sua defesa. O Jorge Henrique fazia um trabalho defensivo muito forte, era um jogador que tinha muita capacidade física, então voltava muito pelo corredor central, pelo corredor lateral, cobria muito campo, então o time era muito sólido, muito difícil de ser batido e foi campeão mundial. Pulando já para o Corinthians de 2015, a gente tinha um 4-1-4-1 com Cássio, Fagner, Felipe, Gil e o Wendel, Ralf, sozinho ali como aquele primeiro volante, tá? O Jadson, o Renato Augusto, o Elias e o Malcom, já numa linha um pouco mais avançada de meia, de 4 meias, né? E o Wagner Love como centroavante. Interessante notar nesse time aí é que ele tinha um ponta de 1 contra 1, um extremo de pé aberto, tá? Canhoto atuando pelo lado esquerdo, e do outro lado ele tinha um ponta, entre muitas aspas, que era o Jadson, que era um meia, que também atuava de pé aberto, um meia pela direita. Mas isso também não quer dizer que o time, por causa disso, fazia muitos cruzamentos na área, porque o Wagner Love nunca foi um grande cabeceador, um atleta baixo, então o time tinha essa formação, essa estrutura,
mas jogava muito curto. Esse time jogava bastante curto. A gente vai falar sobre isso na sequência, aí, como eu já falei, quando a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre os trabalhos do Tite e sobre como é que os times dele construíam, faziam seus gols, como é que defendiam. Então, só dando uma palhinha aqui para vocês, esse time era muito interessante porque jogava curto, muito jogo de associação, o Elias penetrando muito, trabalhando muito em tabela curta com o Renato, com o Jadson. Então, era um time bem interessante de ver, muito consistente, esse 4-1-4-1, e defendia também 4-1-4-1, tá? Na seleção, eu vou mostrar aqui algumas escalações emblemáticas que me chamaram a atenção e que mostram bem como é que o time acabou mudando um pouquinho a sua cara em termos de formação, como é que o Tite teve que fazer algumas adaptações ao longo do tempo e como é que, na minha visão, ele até pecou na chegada da Copa do Mundo, tornando o time ofensivo demais, esvaziando um pouquinho o meio do campo, até mudando um pouco a sua característica, que no Corinthians era povoar bem o meio do campo, então um time mais sólido, né, com jogadores mais de construção, de jogo mais curto, associativo. E nas Copas do Mundo ele acaba mudando um pouco isso. Então, durante a preparação da Copa do Mundo, durante boa parte da preparação da Copa do Mundo para 2018, ele usava essa espinha dorsal. Claro que haviam mudanças, é claro, sempre tinha mudança de contusão, cartão, suspensão, né? E ele ia fazendo as mudanças. Mas ele tinha essa espinha dorsal aqui. Essa vitória sobre a Argentina 3-0 foi uma grande atuação, foi uma vitória emblemática. E ele tinha o Alisson com o Dani Alves, o Thiago Silva, o Miranda e o Marcelo. Casemiro como primeiro volante, no 4-3-3, tá? A gente já saiu daquele 4-1-4-1, quer dizer, a gente tinha o 4-3-3 do Corinthians de 2012, a gente tinha o 4-1-4-1 do Corinthians de 2015, a gente volta para um 4-3-3 aqui com a seleção brasileira se preparando para a Copa de 2018, com Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Neymar de ponta ainda, de extremo, né? Ainda atuando no corredor lateral, o Coutinho como um meia também, assim, emulando um pouco daquilo que o Jadson fazia, como um meia pelo lado direito, de pé aberto, de pé natural, e o Gabriel Jesus mais pela frente. Quando ele chega na Copa 2018, ele perde o Renato Augusto por contusão. E aí o que acontece? Ele acaba mudando a formação do time e torna o time um pouco mais ofensivo, e isso acaba deixando o time um pouco menos equilibrado, um pouco mais frágil, na minha visão. Quando chegou na Copa, o time rendeu pouco, vocês vão se lembrar, né? Então ele faz essa opção por colocar o Coutinho em corredor central, colocar o William, de novo o meia de pé aberto, de novo o meia de pé direito, do lado direito, não sendo um extremo, apesar do William ser um cara de 1 contra 1, né, de conseguir aproveitar bem esse espaço de força 1 contra 1, mas um meia de origem, né? E aí ele tinha Alisson, Fagner, né? Perdeu o Daniel Alves também por contusão, Marquinhos, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro e Paulinho. Paulinho avançava muito mais que o Casemiro, né? Às vezes esse 4-2-3-1 virava mesmo um 4-1-4-1, porque o Paulinho ia embora, se avançava muito, né? Trocava às vezes até com o Coutinho baixava para fazer um passe em profundidade para o Paulinho, era muito interessante essa dinâmica, e o time jogava nesse 4-2-3-1, nessa linha de 3 meias, né? 3 jogadores por trás do Gabriel Jesus, com 2 extremos, o William, como eu já mencionei, o Neymar e o Coutinho, corredor central, e o Gabriel Jesus como centroavante. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, tem essa vitória bem emblemática aqui do Brasil contra o Uruguai, e ele já vai fazendo algumas mexidas aqui. Então ele já passa a usar o Neymar em corredor central. O Neymar já vira um 10, já não vinha mais atuando como extremo, como ponta no PSG, e o Tite entende isso e faz essa mudança. Então ele passa a ter uma outra espinha dorsal. Nesse caso aqui, esse jogo específico, teve algumas mudanças, eu botei a escalação desse jogo mesmo, mas a gente sabe que a espinha dorsal tinha Casemiro ao invés do Fabinho, tinha o Marquinhos ao invés do Lucas Veríssimo, mas e próprio Danilo ao invés do Emerson Real. Essa vitória foi bem emblemática, eu botei a escalação certa, mas aqui ele tinha Ederson, Royal, Veríssimo, Thiago Silva e Alexandro, Fabinho e Fred, 4-2-3-1 de novo, né, 2 volantes, Paquetá de extremo, de pé aberto, um meia de origem de extremo de pé aberto, vamos ver como é que ele de novo está repetindo esse padrão, Neymar como 10 por trás do Gabriel Jesus, e o Rafinha já ganhando espaço e sendo esse extremo de pé trocado, de 1 contra 1, né, fazendo esse papel de espaço de força ali, de drible e de trazer para dentro também para finalizar. Ele também usou o Neymar de falso 9, com Paquetá de 10 por trás do Neymar, né? Com o Fred ganhando espaço, né? Cada vez mais, o Casemiro, como eu tinha falado para vocês, essa aqui era a espinha dorsal, esse aqui era o time mais usado mesmo, e aí ele tem o Vini Júnior crescendo muito, brilhando no Real Madrid, e ele precisa arrumar um espaço para o Vini Júnior. Então, ele acaba colocando o Vini Júnior na ponta, o Rafinha na outra, e usa o Neymar como falso 9. Essa formação aqui me agradava bastante naquele momento. O Brasil tem essa vitória importante, e eu realmente gostava dessa formação aqui. Só que na Copa do Mundo, ele acabou mudando para essa aqui. Ele acaba colocando o Richarlison de centroavante, volta o Neymar para 10,
e coloca o Casemiro ao lado do Paquetá como volante, ou melhor dizendo, o Paquetá ao lado do Casemiro ao invés do Fred, e na minha opinião ele esvazia bastante o meio-campo com isso, acaba falhando, e por exemplo, naquela partida contra a Croácia, né, o time ficou muito sem jogadores no meio-campo muito despovoado, era quase um 4-2-4, dá para considerar assim, em algumas situações, o Neymar lesionado, marcando muito pouco também, então um time bastante frágil, com esse espaço atrás do Vinícius Júnior, ficando bem vulnerável também, então eu acho que ele pecou nas 2 Copas do Mundo na medida em que ele acabou tentando colocar o time para frente, e isso acabou mudando um pouco o time numa última hora, sem ter muito treino em relação a isso, e acho que essa foi uma falha do Tite nessas 2 Copas do Mundo. Bom, gente, temos aqui então bastante informação para você, em termos de número histórico, né, da carreira do Tite, pelo menos os trabalhos mais importantes, né? Bastante campinho aí também para vocês observarem, poderem aproveitar aí as formações táticas, as variações táticas que ele usou. Como eu já falei, vou me aprofundar mais nos próximos vídeos, vamos trazer aqui bastante informação, muito conteúdo tático para vocês aqui no canal, tá bom? Vamos falar bastante, porque a gente já sabe que a contratação do Tite é praticamente certa, é uma questão de tempo, beleza? Então, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, nos grupos de WhatsApp, de Telegram e por aí vai. E é isso, obrigado mais uma vez pela parceria e pela audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço e eu fui!